Tá sem ela, pelo visto. Daí, Pedrinho, você começa, ela quer entrar, se apresenta novamente, né? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui neste 25 de outubro de 2025, na nossa caminhada pelo Outubro Rosa. E o tema deste ano é o compromisso social. Compromisso social, nós entendemos que é aquilo que nos leva a trazer um conjunto de medidas de pessoas com efetividade realmente que podem ajudar as mulheres nessa luta contra essa doença que é o câncer de mama, principalmente aquelas mulheres que não têm facilidade no acesso ao diagnóstico, tratamento, enfim, ao seu atendimento na doença da mama. Então, obrigado a todos por aceitarem o desafio de discutir este assunto que interessa a todos. Boa noite, Cristina. Estamos começando. Boa Está nos noite ouvindo a bem? todos. Tudo bem. Prazer em te ter aqui. Então, eu vou apresentar as pessoas que estarão aqui conosco hoje e vamos fazer assim um bate-papo daquele bem gostoso, né? Cada um contando a sua história, ou contando principalmente o que podemos fazer, né, juntos, o Ministério Público, a Sociedade Brasileira de Mastologia e essas moças aí que influenciam tanta gente, que tem tanto poder de palavra e de comunicação. Nós vamos ter aqui então a Cristina Ranzolin, que é jornalista, apresentadora e comunicadora da RBS e também bancada do Jornal Nacional. Mãe da Antônia, Glamour Girl 2020, e que já trabalha como voluntária na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Casada com o craque Paulo Roberto Falcão. Falcão, um amigo de longa data, e muitas vezes eu tenho que contar isso aqui, eu já ganhei dele nas quadras, jogando contra, e às vezes a favor também ganhamos alguns jogos. Na verdade, é jogo de dupla de tênis, mas vale também, né? Ganhar de um craque sempre é bom. A Cláudia Bartelli, essa moça muito querida, influenciadora digital, psicóloga e administradora, conhecida por expressar suas opiniões e preferências sobre moda e comportamento para os seus mais de 353 mil seguidores. Casada com o Pedro Bartelli, mãe de 2 meninos, né, o Pedro Paulo e o Vitório. Nós temos também aqui presente conosco o Dr. Vilmar Marques de Oliveira, o meu querido colega, amigo, qual eu te admiro muito, Vilmar, porque além de mastologia e presidente da nossa sociedade, que conduz muito bem, é o professor responsável pelos profissionais médicos que saem aí fazendo as cirurgias completas de mama. Ele atua muito no sentido da reconstrução e ensina, há muitos anos faz escola disso para todos os médicos que saem formados, não só em saber retirar alguma parte da mama, mas saber também de dar aquela conformação física. Por isso eu te admiro e por isso o convite, que não é só por ser presidente. O meu presidente, Cláudio Oliveira, presidente do Grupo Hospitalar Conceição, representando aqui o Ministério da Saúde, né, com o qual ele tem uma ligação muito forte. E o Cláudio tem nos ajudado muito aqui no Grupo Hospitalar Conceição, no sentido de nos dar aquelas condições de fazer a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a pesquisa clínica com novas drogas, que nós somos dos pioneiros também, né? Nos ajuda na reconstrução mamária, fazendo mutirões, tudo isso, né? E também com apoio irrestrito ao voluntariado, que é uma das grandes marcas da nossa atuação enquanto agência de saúde. E eu, José Luiz Pedrini, sou mastologista e hoje aqui sou coordenador dessa atividade. Essas pessoas escolhidas ou foram porque têm algo a falar e principalmente são pessoas que fazem, pessoas que acontecem e que podem mudar realidades. Nós sabemos assim, nós temos 66.300 novos casos de câncer por ano e 80% quase dessas mulheres não têm assim o acesso facilitado ao tratamento e ao diagnóstico, né?
66.300 é bastante, mas assim, não é uma epidemia. Então nós temos que nos organizar como sociedade. E como é que nós vamos fazer isso? Eu quero saber o que vocês pensam para que nós possamos dar atendimento para essas pessoas. Não é uma epidemia a cada ano, nós podemos muito bem dividir, nos apoiarmos e fazermos com que essas pessoas sejam atendidas e bem atendidas. O direito dos 60 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento, o direito à reconstituição mamária imediata, e aí vem o seguinte, o Vilmar sabe muito bem, são das duas mamas, e o Cláudio sabe muito bem que aqui neste hospital, nenhuma paciente sai sem mamas. Então, nós temos por ano aí um número de mais de 100 pacientes que realizam a reconstrução imediata das mamas. O direito aos exames de qualidade e com o tempo necessário, né? Então, nós estamos aqui com essa live, né, com pessoas que são formadores de opinião e que podem ajudar muito bem. Nós acreditamos assim, só para vocês terem uma ideia, que não adianta só o Estado, quer dizer, o gestor público, colocar à disposição a necessidade de que as pessoas saibam dos seus direitos e que procurem aqueles locais em que existe o real atendimento. Câncer de mama não é só uma caminhada, não é só um outubro rosa, não é só um laço, né? É o ano inteiro. E tem que ter uma responsabilidade no sentido de que é um atendimento técnico. Nós precisamos de gente que faça exame, nós precisamos também de gente que faça cirurgia. A cirurgia ainda é a maneira mais rápida e mais efetiva de se curar um câncer de mama. Nós temos essa semana, vocês devem ter ouvido, umas novas drogas chegando, drogas que nos suspenderam, que nunca aconteceram tão boas, mas ainda não substitui uma cirurgia e um diagnóstico precoce. Nós precisamos de uma caminhada, muito bem, mas a caminhada tem que ter um ponto de chegada. O ponto de chegada é o atendimento. Mas um recado aqui, eu já vou passar a palavra para vocês. Tem um chat e as pessoas podem fazer os seus comentários através do chat, que na medida do possível nós vamos respondendo. Isso é uma mesa de conversa em que a participação de todos é muito importante. Eu vou começar dando a palavra, pela ordem que eu fiz aqui, para a Cristina. Cristina, dá o seu depoimento, Cristina, alguma coisa que você queira falar, e também eu sei que você está envolvido em situações públicas, né? Contando também a tua situação vivenciada. Bom, boa noite a todos. Olha, eu quero começar falando não como uma jornalista, né, mas como uma paciente que foi diagnosticada há exatamente um ano que venho fazendo aí esse longo tratamento. Felizmente, eu pude escolher meus médicos, felizmente eu pude ter acesso ao que de melhor existe em termos de tratamento, né, e fiquei muito feliz em saber que, felizmente, o câncer hoje tem cura. E o tratamento não é tão difícil assim, porque eu confesso para vocês que durante todo esse período eu fiz esse tratamento levando uma vida normal. Eu não faltei o meu trabalho, eu não deixei de fazer minhas atividades físicas. Me senti algumas vezes um pouquinho mais cansada, mas em geral eu não tive nenhum efeito mais complicado com relação à quimioterapia, à radioterapia, à própria cirurgia ou as imunoterapias que eu sigo fazendo. Eu ainda tenho mais uma para fazer, vou terminar meu tratamento agora na próxima sexta-feira. Então eu fiquei assim impressionada, como é possível a gente passar por essa doença tão grave, né, tão bem. Foi uma coisa muito bacana que eu descobri com sendo paciente dessa doença. Agora, sendo jornalista e tendo contato aí com uma série de pessoas, também fiquei muito chocada com relatos que eu recebi de pessoas que têm que enfrentar esse mesmo problema que eu enfrentei, sendo tratadas pelo SUS, né? É uma realidade completamente diferente. E aí, dificilmente, eu não vou dizer dificilmente, mas é muito mais complicada a cura. Em primeiro lugar, porque as mulheres são diagnosticadas quando o tumor, em geral, né, na rede pública, já tem 5 centímetros, quando é muito mais difícil de fazer um tratamento e de se conseguir um sucesso num tratamento.
Segundo, porque as respostas que essas mulheres encontram, né, na rede pública chega a ser uma vergonha. Olha, não pode fazer biópsia porque não tem agulha. Sabe? É chocante, né? É chocante a gente ver uma pessoa que está há mais de um ano sabendo que tem um nódulo e não podendo fazer a retirada dele, não podendo começar o seu tratamento. É chocante ver uma mulher que se submeteu a uma cirurgia e não poder fazer a reconstrução da sua mama. Então, eu acho que eu tive sucesso no meu tratamento, já estou curada, mas gostaria muito de poder ajudar outras mulheres, sabe? Porque é um sofrimento muito grande para a família, para a pessoa receber esse diagnóstico, e é muito complicado não ter acesso a um tratamento digno, né? Sabendo que nós temos leis hoje que garantiriam tudo isso, né? Como o senhor falou aí há pouco, a lei dos 60 dias, tem que começar o tratamento, a própria mamografia, o acesso à mamografia. Eu recebi um relato de mulheres que foram pedir para fazer mamografia depois que me viram dizer que a mamografia era algo importante e que receberam da enfermeira a seguinte resposta: olha, para que tu quer fazer isso? Quem procura acha. Então, alguns absurdos assim que acontecem e que não poderiam acontecer. Nós temos que lutar para que os nossos postos de saúde, pelo menos os principais deles, tenham mastologistas ali à disposição, não apenas um ginecologista, né? Que isso acho que ajudaria muito. Então, eu vou passar, depois a gente conclui com a Cristina, né? O depoimento dela, eu vou passar para a Cláudia Barteri. Por favor, Cláudia. Bom, boa noite para todo mundo. Bom, eu estou em tratamento de câncer, eu descobri um nódulo na minha mama esquerda em final de maio e também consegui fazer a cirurgia logo após o meu diagnóstico. E achei que não ia precisar fazer químio, mas depois de um teste genético, veio o resultado que eu seria muito beneficiada com a quimioterapia. E eu acho que não é uma coisa fácil, assim, eu acho que tem dias bons e dias ruins, e que a gente tem que se esforçar para passar por isso, eu acho. Eu sempre digo que isso é um diagnóstico que a gente não escolhe, né? Mas a gente pode escolher como passar por isso. Então, eu acho que como a Cristina, ela foi no trabalho, ela fez as atividades, eu acho que a gente tem que se esforçar para isso. A gente não tem que focar na doença, a gente tem que focar na nossa saúde, porque com esse diagnóstico precoce, a gente consegue se curar e ter um resultado muito mais rápido e melhor, né? E quando eu recebi esse diagnóstico, eu tive... Porque foi assim, eu falo assim, foi tão bom, porque foi muito no início, eu consegui resolver isso muito rapidamente, e estou terminando meu tratamento, faltam 6 quimioterapias, e eu recebi isso como um propósito. Eu falei, nossa, se Deus me mandou isso de uma forma tão boa que eu consegui logo pegar, porque eu tenho uma agenda de exame, uma agenda de saúde, né? Todo maio eu faço os meus exames. Eu falei, e eu trabalho como influenciadora, falando com muitas mulheres. Falei, então eu vou falar, vou contar o meu caso, porque a gente tem que avisar e dizer para as mulheres se cuidarem. E eu fiquei chocada quando eu contei isso no Instagram, porque veio uma chuva de mensagens dizendo que por causa da pandemia, muitas mulheres deixaram de se cuidar. Nesses 2 anos, ficaram sem fazer exame, sem fazer o básico, que é a mamografia, a ecografia anual. Então, eu fiquei muito chocada com isso, das mulheres e mulheres com condição, com esclarecimento, não fazendo. Então, se as mulheres que têm acesso à informação e ao esclarecimento não fizeram, imagina as pessoas, às vezes, que não têm condição a ter acesso a essas informações. Muito obrigado. Cristina, você quer concluir? Caiu o seu sinal? Caiu o sinal, e aí eu agora já estava aqui escutando a Cláudia, foi junto pessoalmente, né? Bem complicado. Estamos nessa. Muito bacana que essa solidariedade que se forma com essa doença
como eu recebi o apoio de gente, como eu recebi, assim, uma troca, como consegui fazer uma troca com outras mulheres que tiveram isso, né? Muito bacana mesmo. Pois é, doutor, eu acho que a gente tem uma grande luta aí pela frente, sabe, para ajudar outras mulheres a enfrentarem essa doença também de uma forma melhor, de uma forma mais justa, né, das pessoas aí terem seus direitos, porque a gente sabe que as leis hoje realmente no Brasil são boas. A gente tem leis que ajudariam muito as mulheres se fossem cumpridas, mas aí vem o Ministério da Saúde com algumas outras determinações e algumas outras coisas. Agora, a própria cartilha que o Ministério da Saúde, em pleno Outubro Rosa, lançou, dizendo... a cartilha do Ministério da Saúde, pelo que eu vi, ela vê mais problemas na mamografia, né? Mais prejuízos para a mulher na mamografia do que benefícios. Então, algumas coisas, assim, o próprio colegiado aí de radiologia ficou chocado, né, com essa cartilha, e eu acho que a gente realmente tem que combater, porque isso desincentiva as mulheres a fazerem os seus exames. Nossa, esse Outubro Rosa aí, olha, até já está até demais, de tanto que a gente tem incentivado, de tanto que a gente tem falado no jornal sobre todas essas questões, sobre os direitos, sobre tudo que tem que ser feito. E a gente espera que a gente consiga, né, ajudar, e não vai ser só no Outubro Rosa, a gente vai seguir aí fazendo o nosso trabalho, e eu, pessoalmente, quero estar muito envolvida nessa causa, quero estar à disposição aí, porque, assim como a Cláudia, né, a gente tem essa voz, esse espaço aí com o nosso público, e acho que é bem importante a gente estar passando informações que possam realmente vir a contribuir com a causa. Importante salientar que vocês, né, não pararam de trabalhar. Quer dizer, o indivíduo pode se curar sem a necessidade de se sentir doente. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que ter. Hoje pela manhã, no ambulatório do Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde eu estou agora, inclusive, veio uma senhora, pela primeira vez consulta, nós temos uma ecografia no próprio ambulatório, né? E como o nódulo é de 6 milímetros, nós já fizemos a punção, já faz a avaliação clínica durante essa semana, exames necessários, eletrocardiograma, exame de sangue, o raio-x de tórax, e quarta-feira da semana que vem ela tem tudo pronto. Aí é só marcar a cirurgia. Já tem mamas grandes e nós vamos reduzir as duas. Ficou feliz da vida. Ela é sogra do que cuida da garagem na frente do hospital. Mas ela fez o caminho pelo... Eu quero dizer assim, é possível um tratamento bom do SUS. Mas eu vou passar a palavra agora para o presidente Vilmar Marques, né? Vilmar, por favor. Vilmar é um grande amigo aí, por favor. Boa noite, Pedrini. Muito obrigado pelo convite, por estar com vocês aqui nessa noite. Obrigado por participar desse debate, que é um debate tão profícuo, tenho certeza que é muito engrandecedor. Engrandecedor porque temos pessoas aqui, né, como a Cristina, como a Cláudia, que estão trazendo o seu depoimento, e é um depoimento desmistificador. Quando vocês falam pelo que vocês passaram e mostram que essa doença é uma doença curável, que todos nós, ou todas as mulheres que porventura possam ter essa doença e consigam se tratar, vão ter a cura da doença, não? Por quê? Porque é uma doença que, na realidade, nós que tratamos do câncer de mama sabemos que ela é curável na sua grande maioria. Mais de 90% das pacientes que têm câncer de mama vão ser curadas. Então, nós temos que desmistificar a doença. Esse é o ponto principal. Desmistificando a doença, nós vamos falar mais da doença, as mulheres vão procurar mais os seus exames, vão fazer o seu diagnóstico e vão ter o seu tratamento adequado. Por quê? Porque nós sabemos que vai ser o diagnóstico precoce que vai ofertar a cura da doença. E o diagnóstico precoce, sem dúvida nenhuma, passa pela mamografia. Então, o que a Cristina falou, que o Ministério da Saúde fez, e vem fazendo há alguns anos já, viu, Cristina? Desde 2015 que existe essa cartilha. A cartilha não é deste ano, não. Trazendo esta sombra sobre a mamografia, isso é um grande desserviço do Ministério da Saúde. Por quê? Porque a mamografia, quando feita de forma organizada, a partir dos 40 anos de idade, ela chega a diminuir mortalidade em 50%. Fora todos os outros benefícios que ela traz quando você faz um diagnóstico precoce. O Pedrini bem citou, o tratamento do câncer de mama é cirúrgico.
E quando você faz um diagnóstico precoce, muitas vezes somente a cirurgia e uma radioterapia é o suficiente para entregar a cura desta paciente. Você, na grande maioria das vezes, vai tirar esta paciente da quimioterapia. Então, nós temos que incentivar, não desmistifica a doença, mas incentiva a população brasileira, as mulheres brasileiras, que já se cuidam muito mais que os homens, nós temos que frisar isso, não? A realizar o seu rastreamento mamográfico, que esse exame seja feito a partir dos 40 anos. Por que a partir dos 40 anos de idade? Porque nós sabemos que 40% dos cânceres mamários que acomete a população brasileira acontece abaixo dos 50 anos de idade. Então, quando nós seguimos a orientação do INCA, que manda fazer mamografia a partir dos 50 anos de idade, nós estamos negligenciando que 40% dos cânceres de mama vão acontecer abaixo dos 50 anos. Então, é um desserviço para com a sociedade. Nós, como médicos, eu tenho certeza que eu e o Perini sentimos dessa sorte, quando se nós formos coniventes com essa situação, nós vamos nos sentir como se não estivéssemos fazendo algo ético para com as nossas pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos indicar o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Infelizmente, Cristina, o nosso país é um país continental e nós vivemos diversas realidades nesse país. Então, aquela saúde, aquela qualidade de atendimento que eu entrego na cidade de São Paulo, que o Pedrini consegue entregar aí no Hospital Conceição, não é a mesma qualidade que nós conseguimos entregar em estados do Norte ou Nordeste. Então, eu tenho certeza que o Pedrini consegue entregar aí no Hospital Conceição um atendimento de ponta de vanguarda para as pacientes que o procuram. E tenho certeza que as pacientes que o procuram, sendo atendidas no Conceição ou sendo atendidas no Albert Einstein aqui em São Paulo, vão ter a mesma qualidade de atendimento. Por quê? Porque tem um hospital muito bem estruturado, que consegue fazer com que as pacientes naveguem pelo tratamento de forma muito adequada e recebendo o que há de melhor. É isso que falta no nosso país. Falta no nosso país o quê? Gerenciamento. Gerenciamento como o Cláudio faz no Hospital Conceição, em todo o grupo do Hospital Conceição. Quando você tem um bom gerenciamento, uma boa estruturação e consegue entregar à paciente uma medicina de qualidade, todos saem ganhando, o paciente do SUS e o paciente da medicina privada. Porque o Brasil, por mais que tenha muitos problemas, o SUS ainda é algo muito saudável. É porque ele é muito mal gerenciado. Eu não vou falar muito disso, porque eu tenho certeza que o Cláudio consegue trazer com muito mais propriedade essas informações do que eu. Mas o que eu queria deixar como informação, Pedrinho, que eu acho que é muito importante, nós vimos Cristina e vimos Cláudia trazendo o seu relato de passando por uma doença, mostrando que existe muita vida depois do diagnóstico, porque o que nos importa é qualidade de vida. Então, saúde não é ausência de doença. Saúde é qualidade de vida. Tanto faz se você está com uma dor na perna, uma dor de cabeça, uma dor no braço. Se você se sente com qualidade de vida, você está vivendo bem. E é isso, Pedrina, que nós temos que levar para as nossas pacientes. Qualidade de vida, quer seja aonde nós estejamos atendendo, quer seja SUS, quer seja no consultório privado, aonde for que você estiver atendendo, nós temos que levar o quê? Qualidade de vida para as nossas pacientes. E isso o médico brasileiro tem de qualidade, porque o médico brasileiro, de forma geral, na sua grande maioria, tem muita compaixão para com seus pacientes e tentam levar para ele o que é de melhor. Só que, infelizmente, a estrutura muitas vezes não nos permite. Então, eu vou deixar com que o Cláudio comente tudo isso, porque o Cláudio tem muito mais propriedade do que eu, não, Pedrini? Sem dúvida. Obrigado, Vilmar. Por favor, presidente Cláudio, presidente do Grupo Hospitalar Conceição, e ligado diretamente ao Ministério da Saúde. Né? Muito boa noite, então, Cláudia, doutor Vilmar, doutor Pedrini, muito obrigado pelo convite. Cristina, boa noite. Primeiro, quero fazer uma breve apresentação do que é o nosso grupo, porque quem nos assiste pode não conhecer o tamanho deste grupo hospitalar, que tem 4 hospitais. Nós temos o Hospital Fêmea, que também é destinado para a saúde da mulher, o Hospital Cristo Redentor, que é um hospital de trauma na nossa zona norte de Porto Alegre, o Hospital Criança Conceição, que é um hospital pediátrico,
E o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que tem mais de 50 especialidades, dentre elas a mastologia, que muito bem aqui representa o Dr. José Luiz Pedrini, e nós somos referência também para atendimento da Covid. Desde março de 2020, nós fomos convocados pelo Ministério da Saúde para atendimento dos pacientes com a Covid-19. Temos ainda nós temos uma UPA na nossa Zona Norte, 12 postos de saúde, 3 CAPs, um consultório de rua e uma faculdade. Nós somos mais de 9.600 funcionários e contamos com um orçamento anual de 1 bilhão e 600 milhões de reais para gerenciar todos esses serviços do Sistema Único de Saúde. Nós somos 100% SUS, uma empresa estatal vinculada diretamente ao Ministério da Saúde. Eu só quero passar uns dados rápidos, já que nós estamos falando. Eu estou hoje aqui de garoto propaganda do nosso Outubro Rosa, do nosso grupo, então eu tenho dados aqui para passar para vocês, para que a gente possa depois conversar. A nossa mastologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, de 1º de janeiro de 2019, pegando dados antes da pandemia, até 15 de setembro de 2021, eu tinha preparado esses dados para a nossa live de 4 de outubro. O nosso ambulatório ele já atendeu mais de 24 mil consultas. Então, são 24 mil mulheres, Cristina, que tiveram acesso a uma consulta especializada e tiveram o seu andamento, né, de consultas ou procedimentos cirúrgicos ou tratamento oncológico. Foram mais de 2.100 procedimentos cirúrgicos, dentre eles 450 procedimentos oncológicos e mais de 1.600 procedimentos diversos. Somente neste mês de outubro, neste Outubro Rosa, o Hospital Conceição, nós temos a contratualização com o município de Porto Alegre. O nosso contrato de prestação de serviço é com o município. Nós temos contratualizado mais de 200 mamografias. Nós já realizamos, neste mês de outubro, e não terminou, 460 mamografias. As ecografias são 200 contratualizadas. E nós já realizamos 321. Então, nós devemos ultrapassar e queremos, com certeza, dar acesso a esses exames para quem necessita. O Fêmina tem 150 consultas contratualizadas e já realizou 172, acima do que foi contratualizado. E ecografias também, 150, já foram 209. Então, nesse mês, nós estamos demonstrando a nossa condição de prestadores de serviço de saúde para o Sistema Único de Saúde, prestando acesso para essas mulheres que precisam, né, realizar esses exames. É muito importante colocar aqui também que o nosso serviço de mastologia, que tem outros médicos, além do nosso brilhante Dr. José Luiz Pedrini, nós também temos o voluntariado, que é muito forte. Temos, todos os anos, temos a nossa caminhada, desde 2019, que nós não tivemos mais por causa da pandemia. Falando em pandemia, nós tivemos uma campanha muito grande para o Fique em Casa, para que não aumentasse a contaminação e a disseminação do vírus. Com isso, muitas pessoas ficaram com medo de ir até os postos de saúde, hospitais, buscando, né, o seu atendimento. E tem um grupo privado, que eu depois posso aqui deixar essa matéria, que fez um levantamento e ele aponta que cerca de 3 mil mulheres com idade elegível e indicação clínica para a realização de mamografia deixaram de fazer os exames de rastreio ou para diagnóstico de câncer de mama. Isso é muito sério. Isso em todas as 5 regiões do nosso país. E nesse contexto, esse grupo ele estima que cerca de 49 mil casos suspeitos de câncer de mama deixaram
de ser rastreados. É muita gente. Não é pouca, não é pouco exame, poucos casos. A gente tem um prejuízo muito grande em virtude da pandemia. E o Grupo Hospitalar Conceição, ele tem atuado, aí trazendo novamente para o grupo, nós estamos construindo o Centro de Oncologia. Esse centro ele deverá ser inaugurado em final de 2022. São 14 mil metros quadrados, terão 94 leitos. Nós hoje contamos no Hospital Conceição e no Fêmea com quimioterapia, nós teremos radioterapia. Como funciona, Cristina? Tu que gostas de saber, e é bom que tu saibas, e a Cláudia também. No Conceição e hoje no nosso serviço de onco, quando a paciente necessita fazer radioterapia, ela recebe um encaminhamento e ela retorna para a fila para fazer o tratamento por radioterapia. Isso não faz sentido. Nós precisamos ter este serviço neste centro de oncologia, que o nosso Ministério da Saúde vai comprar os aceleradores lineares, que é o equipamento necessário para que a gente tenha a radioterapia, para que essa paciente não fique mais tempo com o câncer esperando que ela acesse novamente o tratamento, seja na Santa Casa ou no Clínicas, que hoje são os 2 hospitais que têm radioterapia. Então, nós teremos um avanço muito grande no Hospital Conceição, que é um dos que mais atende pacientes oncológicos, e, com certeza, nós estamos focados em auxiliar e disseminar que nós devemos trabalhar com a prevenção, e o Hospital Conceição e o grupo hospitalar está parceiro dessa luta e no combate ao câncer para as mulheres e para o câncer de mama. Era isso, Pedrinho. Caiu o sinal aí? É isso? Ou vocês estão escutando bem? Só eu que estou sem ouvir o Mário e o Cláudio? Eu acho que estamos todos presentes, Cristiano. Sim. Que engraçado, o Mário e o Cláudio. Agora voltou. Oi. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu posso fazer, Pedrini, se você não quiser fazer no comentário. Sim. Agora vamos para os debates. Né? Eu acho que é importante salientar, e o Cláudio deixou bem claro, que foi o outro lado da pandemia. Por mais que nós tenhamos pedido para que as pacientes ficassem em casa, que nós mantivéssemos o distanciamento social, nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, sempre batemos naquela tecla que era importante que ela continuasse a fazer os exames, que era importante que ela procurasse o médico, que era importante que ela fizesse sua cirurgia, desse continuidade ao seu tratamento. Por quê? Porque é o que o Cláudio falou, é o que nós estamos vivenciando agora. Como o Cláudio bem colocou, nós deixamos de operar, Cláudio, ao redor de 40 mil mulheres que deveriam ser tratadas de câncer de mama. No ano passado, eram esperados 66 mil novos casos, como bem o Pedrini colocou. Nós tivemos 22 mil casos diagnosticados. Então, é um represamento enorme. Isso é devido a quê? Devido porque a paciente não fez a mamografia. Se ela não fez mamografia, ela não fez diagnóstico. E aquela mulher que já tinha um nódulo palpável não teve atendimento porque ela não foi no médico, ou porque se ela foi no médico, o médico falou, hoje é prioridade tratar Covid. Então, infelizmente, nós estamos agora com um grande represamento, e isto vai trazer um sério ônus à saúde desta população que não teve seu diagnóstico, porque ela tem um diagnóstico atrasado, ela vai ser diagnosticada num estádio de doença mais avançado, nós vamos ter que fazer cirurgias mais mutiladoras e, obviamente, como consequência, uma reparação maior. O Pedrini vai ter que prescrever drogas mais eficazes, vamos gastar mais com quimioterapia, o ônus para a sociedade vai ser extremamente grande. Então, nós temos que fazer um apelo para a sociedade, um apelo que todas as mulheres retornem para fazer os seus exames, façam as suas mamografias o mais rápido possível. Se ela tiver um nódulo palpável, que procure o seu mastologista, o seu médico, para que essa biópsia seja realizada
no menor espaço de tempo possível e que a instalação da terapêutica adequada seja feita. Então, nós temos que, no mínimo, respeitar as leis. A lei do 30 dias para o diagnóstico, a lei dos 60 dias para a instituição da terapia adequada para essa paciente, quer seja cirurgia, quer seja quimioterapia, porque o desserviço já foi feito. O ônus social já foi causado. Agora nós estamos na fase de reparação. Então, sem dúvida nenhuma que o papel do Cláudio no Hospital Conceição, no Grupo Conceição, é extremamente importante, do professor Pedrini, frente à clínica de mastologia, extremamente importante, e de todos nós mastologistas, para que nós possamos atender essas pacientes e entregar para ela o melhor tratamento possível. Mas, para isso, que isso aconteça, nós precisamos que ela nos procure, nós precisamos que essa paciente vá ao médico. Né? Ao contrário, nós não vamos poder ajudar, e é o que nós queremos fazer neste momento. Então, o mote da Sociedade Brasileira de Mastologia é quanto antes, melhor. Então, quanto antes ela procurar assistência médica, no dia atual, melhor. Sim, Vilmar, mas o serviço tem que estar aberto, né? Nós temos que oportunizar que essas pessoas cheguem, sejam atendidas e, de uma forma assim, saiam da fila. Também, por outro lado, não adianta fazer uma retirada da mama, não reconstituir. Naquele momento, ela vai levar mais 5, 6, 7, ou 4, 3 cirurgias para reconstituir a sua mama, quando a lei garante a simetrização, se for preciso com outra mama, mas a reconstrução, a reparação imediata. Aí eu te pergunto, Cláudia, existe essa lei e ela é pouco cumprida. O que nós podemos fazer para que a sociedade busque esse direito, né? Não é o cumprimento da lei. A lei tem que ser cumprida, né? Mas ela termina não sendo cumprida por N razões. Então, como o Vilmar falou, o doutor Vilmar falou muito claro, assim, nem todo mundo tem o acesso, nem todos os serviços prestam esse atendimento. Eu tenho uma live quinta-feira com a Câmara dos Deputados, Direitos da Mulher e Cidadania e Direitos da Mulher. Eu já participei outras vezes. E o que me assusta, assim, que em 2019 eu participei presencialmente e 3 deputadas que lá estavam haviam se submetido à retirada da mama, mastectomia, e não lhes foi oferecido naquele momento a reconstrução imediata das mamas. E aí a gente se pergunta se os nossos representantes no parlamento, que as deputadas federais eleitas, não exercerem o seu direito, né? Aí eu pergunto para a Cláudia e para a Cristina, como é que nós podemos fazer, empoderar o povo, essas mulheres, para que saibam, essas famílias, enfim, que saibam que é um direito e que esse direito deve ser exercido. Nós temos que cobrar dos nossos gestores, sejam eles públicos ou sejam gestores de planos de saúde, que às vezes também a lei não é cumprida. Bom, o que tem que ser feito é muito difícil de falar, mas eu acho assim que quanto mais conscientização tiver, quanto mais pessoas souberem, isso causa uma pressão. Eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Porque é um absurdo uma pessoa não poder fazer, não poder ter acesso ao seu exame, não conseguir dar continuidade ao seu tratamento, não iniciar o seu tratamento. Toda vez que uma mulher me fala que não conseguiu ou que não fez o exame, isso chega a me dar um arrepio, porque eu lembro de mim na hora de estar recebendo esse diagnóstico e, felizmente, eu tenho acesso e consigo fazer. Então, eu acho que tem que ser as mulheres, os homens também, porque pais de pacientes, irmãos, maridos, e tem que ser um grande movimento de conscientização e de formar um grupo para que isso aconteça. Eu acho que isso pode acontecer na medida em que a sociedade civil organizada. Nós temos experiência, assim, do voluntariado, né, que eu gosto muito, aprendi muito, talvez tenha aprendido mais com o voluntariado, que o nosso é feito por mulheres que tiveram câncer de mama, mas são aquelas mulheres que já participaram do tratamento dentro do nosso hospital e que voltam para
repor não, mas para devolver aquilo que um dia elas receberam. Porque o voluntário, diferentemente do agente de saúde, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, ele tem um apelo melhor com o paciente, eles falam a mesma linguagem. E num hospital que ele é árido, para a gente que está dentro do hospital o dia inteiro, pode ser um ambiente mais ou menos tranquilo, mas para quem chega é um ambiente que traz preocupação, que traz um pouco de medo, né? E o voluntariado, então, ajuda. Nós tivemos, tentando fazer um projeto de lei, que um serviço de mastologia, para ser reconhecido como um serviço padrão, ele tem que ter dentro dele um voluntariado atuante. Não é aquele voluntariado de nome, é aquele que também participa das decisões. Ele funciona como um verdadeiro controle de qualidade. É o que está nos faltando, eu acho. E vocês, assim, comunicadoras e pessoas que têm uma influência, uma condição de vida que pode influenciar muitas mulheres e servir de exemplo, né? A Cristina fala para milhões de pessoas, a Cláudia fala também para muita gente, e vocês vendem coisa boa, eu quero dizer assim, imagem boa, imagem bonita, isso é importante, valorizar, né? Nós estamos precisando muito disso, de valorização tanto do serviço, valorização do médico também, respeito aos hospitais, mas um controle de qualidade exercido pela população. Eu acredito nisso. Eu acho, eu apoio muitas causas, né? Sempre apoiei. Agora, depois desse meu diagnóstico, estou apoiando mais algumas causas envolvendo câncer de mama e o câncer, principalmente agora nesse Outubro Rosa. Eu acho que esse voluntariado é muito importante. Eu já fiz algumas obras sociais de pessoas que a sociedade se junta. Eu sempre falo, quando a gente dá as mãos uma para as outras, para os outros, a gente consegue atingir uma coisa muito grande, a gente consegue transformar a realidade. Porque muitas vezes a gente não consegue ficar só esperando o governo, porque essa ajuda não vem. E quando a gente se junta, a sociedade se junta, a gente consegue construir hospitais, a gente consegue ter máquinas, a gente consegue realizar muita coisa. E eu acho que tem muita gente querendo ajudar. Só que as pessoas às vezes não sabem aonde ajudar e como ajudar. Quando a gente dá caminhos e a gente mostra que é uma entidade séria, que isso realmente vai se transformar em tratamento, em consultas, em agendamentos médicos, em exames, as pessoas ajudam. Então, eu acho que isso é uma maneira também da gente poder ajudar a sociedade se unir, assim, grupos de bairros, de cidades, do estado, né? Escolherem uma causa, escolherem um hospital e fazerem um movimento para isso. Eu acho que isso é uma linha que funciona muito, porque muitas vezes, se a gente ficar esperando esse dinheiro vir do Estado, às vezes demora muito. Também, Pedrini, se permite, nós temos também, como a sociedade civil tem como fazer a pressão, né, nas secretarias municipais de saúde. Acho que é fundamental toda a rede de assistência de saúde, ela é descentralizada, né? Então nós temos a União, os estados e os municípios. E os municípios é que são, muitos deles, responsáveis pela atenção básica. Então, as secretarias municipais de saúde têm que ter pessoas que pensem e que planejem para que, se nós tivermos em 2020 menos acesso, né, e menos oferta de exames, os municípios precisam se planejar e montar nessa rede, porque nós somos um grupo, nós fazemos, né, uma parte. As secretarias municipais é que planejam todo o represamento dessas listas, destes exames, para que os prestadores de serviço, que somos nós,
possamos melhor atender as pacientes. Então, também concordo com a Cláudia e contigo, Pedrini, que o voluntariado é muito importante, mas como política pública de saúde, as secretarias municipais elas são fundamentais para que se dissemine todo esse trabalho, né, de conscientização. É o ente que faz essa ligação, né? Então, as secretarias municipais de saúde, hoje, elas gerem todos os postos de saúde e os hospitais. Os postos de saúde, Porto Alegre tem 160 postos. Então, dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, é que deve ter esse estudo e esses dados todos que estão hoje represados para colocar em dia toda essa fila. Obviamente que a nossa Secretaria Municipal aqui tem feito um trabalho excelente. Este mês nós passamos para a Secretaria Municipal mais consultas e mais mamografias, mais exames, em virtude do Outubro Rosa, mas precisamos seguir, a sociedade civil precisa seguir, não pressionando, eu não quero usar essa palavra forte, pressionando, mas precisa mostrar que é muito importante que sejam feitos esses exames. Pedrini, na realidade nós sabemos que a voz das pacientes se traduz, ela vem através das ONGs, então o papel das ONGs é extremamente importante, porque não é só a voz não é só a voz das pacientes frente aos tanto quanto em relação aos médicos, hospitais e Ministério da Saúde, mas também a assistência que ela dá social, psíquica, física para essas pacientes é muito grande. Hoje, quantos grupos de apoio não existem nessas ONGs que dão esse apoio, esse sustento para essas pacientes que precisam, nesse momento tão crucial, um apoio, uma conversa, uma dinâmica de grupo para poder se sentir melhor, né? Então, essas ONGs desempenham um papel extremamente importante. Hoje existem ONGs aqui no estado de São Paulo que custeiam todo o tratamento da paciente, da cirurgia à quimioterapia. Já fazendo, então, não só o papel de uma ONG, mas papel de um hospital, de um governo que deveria estar custeando essa cirurgia, uma ONG custeando cirurgias. Não seria o papel da ONG, mas como o governo não consegue cumprir as suas obrigações, acabam ONGs tendo que preencher esse espaço, não? E eu sempre digo que se existe uma lei que dá o direito ao paciente, alguém tem o dever de cumprir. E o dever de cumprir essa lei está no hospital, está nos médicos, está no Ministério da Saúde. Nós temos que cumprir essas leis, de uma forma ou de outra. E o que a Cláudia pode fazer, não, é levar a essa paciente o conhecimento, tanto a Cristina quanto a levar o conhecimento dessas leis, o direito da mulher, não? Que ela tem esse direito. Se ela tem o direito, por exemplo, se ela tem o direito da reconstrução, eu, como cirurgião, tenho o dever de reconstruir. E ela tem que me questionar, doutor, se eu tenho direito, o senhor não vai fazer minha reconstrução? Por que motivo? Não? Eu acho que então, essa é uma forma de empoderar essas pacientes, fazendo com que elas tenham ciência dos seus direitos, que elas busquem os seus direitos. Eu sei que é difícil, não deveria ser assim, o sistema deveria funcionar de forma muito mais harmônica, mas não funciona. Infelizmente, metade dos CACONs ou NACONs do Brasil tem radioterapia. Até o Hospital Geral, pelo visto, vocês não têm radioterapia, não? E tem que caminhar os pacientes. Então, imagina como fica o tratamento da paciente. Muitas vezes ela tem que sair de uma instituição e ir para outra. Mas a gente tem que saber dinamizar isso, não? Dinamizar para entregar à paciente o melhor tratamento possível frente à realidade que nós vivemos nesse país, onde 80% da população é assistida pelo SUS. Mesmo nas medicinas privadas, né, na suplementar, boa parte delas é de péssima qualidade, muitas inferiores ao próprio SUS. Então, nós temos que tentar fazer, como diz o nosso amigo Rufo de Freitas, que o Pedrinho tanto conhece, do limão à limonada, e nos virar com o que nós temos e entregar de melhor para essa paciente. Vilmar, eu concordo, mas assim, nós fazemos no Hospital Nossa Senhora da Conceição reconstrução. Desde 1999, nenhuma mulher sem mama.
Mas o que veio, a Cristina falou há pouco, aí falta isso, falta agulha. Na verdade, quem é que não está interessado em ter essas agulhas na mão? Não sei se me entendeu. Quem é que está interessado em que não tenha? Quem é que está interessado, por exemplo, que um hospital não forneça para o cirurgião as próteses que a paciente tem direito? Então, assim, existe muito disso de dizer, olha, vamos primeiro tratar o teu câncer, vamos te curar, tu fica assim sem mama. E fazem uma sedução da família, vamos dizer assim, no sentido de, não, vamos deixar primeiro a cura na mamãe, na irmã, ou na filha, ou na esposa, eu te quero viva, mutilado. Aí vai toda aquela coisa de depressão, tudo. 60% das mulheres que não fazem a reconstrução naquele momento jamais o farão. E para fazer tem que entrar no hospital, submeter a 2, 3, 4 cirurgias. Quando, se ela operar com o Vilmar, e eu o conheço bem, é um dos melhores médicos do país, não estou dizendo isso porque tu está aqui, tu sabe disso, né? Eu sou muito crítico, mas sai na hora reconstruído. É o que nós fazemos aqui há 22 anos. De vez em quando não dá certo, tudo bem, às vezes a paciente não quer se submeter a uma reconstrução imediata, mas eu posso fazer com que a pessoa não adoeça e ela continue trabalhando, como essas duas moças que estão aqui na nossa tela, né, ou fizeram o tratamento, não sei qual tratamento, mas assim, continuaram trabalhando, não precisaram se sentir doente. Então, assim, o serviço tem que ser fiscalizado também. Eu acho que está na hora da gente reconhecer, assim, o gestor tem que passar o paciente para aqueles serviços, referência que possam dar solução. Eu sou muito fã das ONGs, mas daquelas ONGs objetivas, que tem um caminho. Você faz uma caminhada, tem que chegar a um tratamento. Se não tiver como fazer o tratamento, então essa ONG tem que repensar essas ONGs que não levam a digamos assim, a um atendimento, que não deem esse suporte. Porque campanha contra o câncer de mama prevê-se, tem que ter a previsão do atendimento. Não é a campanha anti-tabagismo, anti-obesidade, contra o alcoolismo, digamos, que aí você sensibiliza as pessoas. Não, contra o câncer, ele é evolutivo. Você tem que interromper o mais precoce possível, ou pelo menos assim, não perder muito tempo quando ele aparece. Essa é a minha ideia. Então, essas ligas, essas ONGs têm que pressionar, acho que tem que fazer o seu papel de enfrentamento no sentido de ajudar, não é enfrentar publicamente, no sentido de ajudar. O que está sendo feito? Onde é que são os hospitais que realmente fazem o tratamento terciário? O paciente entra por uma porta, sai pela outra, teoricamente, né? Pronta para voltar para suas atividades normais, voltar para se integrar à sociedade. Como a Cláudia eu tenho certeza que a Cristina também fizeram seu tratamento se sentindo inteiras, né, Cláudia? Com certeza. Eu acho que isso é fundamental, você resolver isso rápido, isso te deixa uma estrutura emocional muito mais forte, né? Porque esse diagnóstico já é muito difícil quando você recebe. E se você tiver que virar isso uma novela, até você conseguir fazer a biópsia, até você ter o diagnóstico, até você começar a tratar. Isso é muito difícil. Para quem tem resolve rápido, é difícil, eu imagino, para quem está num sistema público que não consegue resolver. E isso tem que ser direito de todas, porque é um absurdo, é direito à saúde, a resolver, direito à vida. Então, isso é fundamental, realmente, a gente ter essas ONGs que a Liga, eu vi aqui a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo, eu já participei quando eu era adolescente. Eu acho que essa cultura também a gente tem que instituir nas escolas, desde cedo. Isso tem que começar sempre. E isso a sociedade muda um país. Se todo mundo fizer o seu papel e ajudar. Porque a gente não tem que deixar só para o governo, a gente tem que se apropriar desse papel de acontecer, fazer acontecer. Então, todo mundo participar. Não esperar
só quando acontece na sua família, né? Porque quando acontece na sua família, acontece você fala, ai, não, agora eu quero. Não, isso tem que ser uma cultura desde cedo, tem que ser uma matéria nas escolas. E assim a gente pode mudar, porque eu acho que educação é tudo. A gente educa um pouco a se cuidar e isso vai ser os nossos governantes no futuro também. Cristina, gostaria de falar, Cristina? Pois é, eu quero pedir desculpa em primeiro lugar, eu não sei o que está acontecendo, até já mudei de lugar, estou praticamente dentro aqui, o meu sinal que entra aqui em casa, todo está tendo um problema. Não sei se vocês estão me escutando. Sim? Agora me escutam? Estamos escutando sim, Cristina. Ah, tá. Então, eu acho que realmente assim, nós da imprensa, o nosso papel é justamente divulgar cada vez. Acho que cortou, né? Vocês estão ouvindo a Cristina? Não. Cortou o som, tá. Eu tenho uma pergunta de uma paciente aqui, se ela pergunta se, a pergunta é bem objetiva, se o paciente paliativo de câncer, quer dizer, paliativo é aquela situação em que o câncer se espalhou, vamos dizer assim, ele é metastático, e não se tem, assim, uma cura, pelo menos, assim, a curto prazo. E ela pergunta se essas pacientes, se essas pessoas teriam direito à reconstrução também. Eu posso responder, Rosa, eu acho que todo mundo tem o direito, até porque todas as pessoas que tiveram um câncer têm lá a sua chance, quando o Vilmar fala muito bem, 90% de chance de cura, significa que existe uma pequena chance de falha, mas ela existe. Então, nós temos por hábito reconstruir todas as pacientes. Nós estamos agora no Hospital Nossa Senhora da Conceição, fazendo uma pesquisa, não só no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas uma nova droga, se chama trastuzumab deruxtecan, que nunca foi visto, e impressionou a comunidade científica internacional e os pesquisadores, porque o resultado foi, assim, um absurdo de resposta, mais de 90% de resposta em câncer metastático, neste momento testado em pacientes HER2 positivo, 3 cruzes. Já começou as pesquisas em HER2 baixo, 1 e 2 cruzes, e se começa agora em janeiro a fazer tratamento em pacientes que ainda não operaram. Ainda está em fase de pesquisa, embora dia 4 de outubro foi registrada essa droga no Brasil. O que eu quero dizer com isso é que o cenário metastático, que antes era considerado incurável, está mudando. Então, respondendo a Rosa Johanna, que foi a que perguntou ali na tela, eu acho que a gente reconstrói tudo porque nós não sabemos se alguém um dia vai recair da doença ou não. Então, todos têm o direito, desde que seja possível fazer naquele momento. Às vezes, por uma condição clínica desfavorável, a gente não consegue reconstruir naquele momento. E hoje a reconstrução não é nosso tema aqui, mas mudou muito. Nós conseguimos fazer lipoenxertia, quer dizer, aspiramos gordura de uma outra parte no corpo que esteja sobrando na mulher e a gente coloca na mama com silicone ou não e consegue fazer, assim, modulagens da mama muito boa. É claro que, respondendo para a Rosa, sobre reconstrução, a mama reconstruída é uma mama reconstruída, né? Não é mais a mama original, embora às vezes até o aspecto possa parecer melhor, reduz as mamas grandes, aumenta as pequenas, simetriza, enfim. Mas toda mulher tem o direito à reconstrução, sempre que não tiver uma contraindicação absoluta. Cristina, você estava falando, Cristina? Cortou. Nossa empresa tem o dever, sabe, de fazer com que as mulheres conheçam os seus direitos, né, e possam cobrar também. Porque esse trabalho do voluntariado realmente é um trabalho muito bonito, não sei o que seria, né, sem o voluntariado, mas a gente precisa, né, que realmente o nosso governo aí ofereça, é um direito, é um dever, né, do governo fazer isso, é um direito das pessoas. Então, nós estamos nessa luta realmente para cada vez mais divulgar essas leis que existem das pessoas, para que as pessoas possam conquistar os seus direitos. E uma outra coisa que eu até queria levantar aqui, doutor, é que a gente fala muito em mamografia, né?
Mas eu, por exemplo, que tenho uma mama densa, o meu caso... Que pena que ela caiu, Pedrinho. Eu acho que ela ia falar, porque tem direito à mamografia, né? Eu acho que o caso dela era que nem o meu. Eu não descobri o meu câncer na mamografia, eu só descobri na eco de mama. Na minha mamografia não apareceu nada, estava perfeita a minha mamografia. Então, como é importante também as mulheres terem acesso à ecografia, que é fundamental. E isso me arrepia também, quando eu falo assim, não, se eu fizesse só mamografia, vai saber quando que eu ia descobrir esse câncer em mim, né? Ele estaria já muito maior. Então, como é importante isso, as mulheres terem o direito à mamografia e à ecografia, são 2 exames muito importantes, né? Vocês que são médicos podem falar muito melhor do que eu. Sem dúvida, né, Cláudia? Por isso existe a Sociedade Brasileira de Mastologia, que procura controlar. Você fez uma mamografia de qualidade, eu tenho certeza, né? Porque esses exames são técnico-dependentes. Nós temos, eu falo muito do Conceição, porque é onde eu nasci como médico, né? Nós temos os aparelhos de mamografia de última geração, vamos dizer assim, o que existe mais moderno, né? Conseguimos comprar uns 2 anos atrás. Nós temos no ambulatório um ecógrafo também, se dá para dizer assim, de última geração. Eu não gosto de dizer de baixa sensibilidade. Então, nós temos isso. E qual é a importância disso? Nós estamos ensinando os nossos residentes. Todos os anos eles passam conosco, então eles sabem o que é qualidade. E eu já me incomodei muito com exames de qualidade. O Vilmar sabe das campanhas, dos processos que eu sofri criticando os maus exames. Então, quando o exame é bem feito, tem essa possibilidade. Não viu na mamografia, porque a pessoa é jovem, por exemplo, mas complementa com uma ecografia e vê lá um nódulo pequeno. E aí eu faço o tratamento precoce. Então, respondendo mais, Cláudia, existe a necessidade de que se tenha qualidade no atendimento. Não é só ofertar o exame, é ofertar um exame com controle de qualidade. Isso nós temos lutado, isso é uma coisa nossa, nós, Sociedade Brasileira de Mastologia, nós gestores, temos que lutar pela qualidade nos exames, sim. E todo médico, Cláudia, quando recebe um exame de mamografia e observa que essa mamografia tem um padrão de densidade elevada, onde você tem dificuldade de ver um nódulo ou não, ele solicita a ultrassonografia complementar. Mas não que seja de rotina, porque muitas mamografias, muitas mulheres têm a mama muito gordurosa. É muito fácil de ver um nódulo numa mama gordurosa. E o ultrassom, a ultrassonografia, tem muita dificuldade de avaliar a mama gordurosa, ao contrário do que aconteceu no seu caso, com a mama densa, onde o ultrassom vê muito bem o nódulo. Então, os exames se casam, se complementam. O exame de eleição do rastreamento é a mamografia, e a ultrassonografia tem a indicação nessas mamas mais densas, onde a mamografia não tem um desempenho tão alto quanto a ultrassonografia. Por isso, né, nós temos lutado, e eu imagino assim, olha, eu vou encaminhando já para uma parte final, né? Qual seria o ideal? E eu acho que a Cristina estava falando, e a Cláudia também, uma coisa muito importante. Se a sociedade não lutar no sentido assim, não apoiar as ações concretas, aquelas ações de identificação de tumores de mama, enfim, de alterações na mama, os locais de atendimento, né, onde existe uma possibilidade de fazer um tratamento completo, a sociedade tem que se envolver nisso, não pode deixar só o gestor. O gestor está atarefado lá com a vacina, com o Covid, com todas as doenças. Mas, assim, nós não temos epidemia de câncer de mama. Nós temos um número fixo. Então, eu tenho que estar preparado para essas coisas. Eu fiz um levantamento aí, em 2019, nós colocamos alguns bilaterais, né?
mais de 270 próteses em 19. Em 2020 caiu um pouco, em 2021 aumentamos de novo. Tivemos a sensibilidade da direção do Grupo Conceição nos privilegiar no tratamento. Não é privilegiar, trabalhar mais, porque o nosso salário é fixo, mas não é isso. Tivemos a oportunidade de continuar atendendo durante a pandemia, e o nosso hospital aqui foi um hospital referência. Não precisa que isso aconteça numa pandemia, mas daqui para diante vamos dividir, vamos reunir as forças que nós temos, dividir os pacientes e atender bem atendido. É perfeitamente viável, é perfeitamente possível, mas se a sociedade não se mobilizar e fazer essa cobrança, né, ela certamente nada vai acontecer, nada vai mudar, porque existe uma coisa que eu chamo de DNA. DNA é aquilo que já era feito e foi feito e vai sendo assim. Não, nós temos que quebrar essa espiral de DNA, como essa molécula o deruxtecan está fazendo. Entra na célula e quebra a hélice do DNA tumoral. Então, a gente tem que raciocinar de outra maneira. Não só cobrar do município, estado e União. Fazer a cobrança local, cada um fazendo o melhor que pode, né? Cristina, você estava falando, né, e uma coisa importante, né, da papel da imprensa aí é fundamental. Libera o microfone, Cristina. Microfone, liga aí. Vamos lá. Eu vi que a Cláudia continuou no assunto, que eu justamente estava falando era sobre a importância de não ficar só na mamografia, mas a questão aí, para quem tem mama densa, de fazer esses outros exames, a ecografia. Agora eu já ouvi falar que a ressonância também está entrando, né, como uma outra opção também para alguns casos. Então, eu acho que a gente tem muita luta pela frente, né, gente? Nós temos muita coisa aí para lutar, para se melhorar e para fazer com que essa doença. A estrada é longa, não? Nós temos muito a caminhar, não? A ressonância, obviamente, que é um exame extremamente útil na mastologia, que, com certeza, o melhor exame de imagem que nós temos é a ressonância. Infelizmente, a disponibilidade dele é muito curta, porque um aparelho de ressonância não atende só a mama, atende todos os órgãos, que é o mesmo aparelho que faz a mama, vai fazer todas as outras análises do corpo inteiro. Então é muito difícil disponibilizar, ter, por exemplo, uma ressonância dedicada à mastologia. Então, com certeza, o grupo do Hospital Conceição deve ter alguns aparelhos de ressonância, mas tem que fazer os exames de todo o Hospital Conceição. Então, a gente guarda a ressonância no SUS, para as pacientes que estão fazendo a quimioterapia neoadjuvante, né, Pedrini, que nós precisamos avaliar a resposta tumoral. E em alguns casos de rastreamento, mas só nas pacientes que são mutadas, que tem mutação de genes, e essa precisa fazer um rastreamento a partir dos 25 anos de idade. Aí sim os casos como foi a Angelina Jolie, a gente lança a mão da ressonância a partir dos 25 anos de idade. Não, Pedrini? Nós vamos começar a encaminhar para umas considerações finais, né? Não sei se alguém tem alguma coisa para falar, depois eu vou falar pelas considerações finais. Alguém queria fazer um comentário, gostaria de fazer, por favor, principalmente as nossas convidadas especiais, né? O Vilmar e o Cláudio, eu ouço toda hora. Não. Eu estou conseguindo falar pouco aqui, não estou conseguindo, não sei o que está acontecendo aqui com o nosso sinal aqui no condomínio. Não somos nós que estamos te cortando. Não. Pois é, mas recebi uma informação que o problema é nosso aqui do condomínio, até porque a nossa internet, eu tenho 5 redes de Wi-Fi, não sei o que está acontecendo, muitas vezes eu entro ao vivo no Jornal do Almoço daqui de casa, mas hoje está a Casa de Ferreira Espetipal. Gente, mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem uma luta muito grande pela frente, mas eu fiquei muito contente de tudo que eu ouvi aí nesse Outubro Rosa esse ano. Eu acho que o fato, por exemplo, nós ali na RBS, né, eu tive câncer de mama, a Alice teve câncer de mama, foram 2 casos dentro da TV, assim, que trouxeram uma exposição e acho que muita gente ficou se perguntando, como assim? Nós duas, nenhuma tem câncer de mama na família, a gente... pessoas saudáveis, enfim. Então, eu acho que alertou muito a população para essa questão aí dos exames, das pessoas se cuidarem. Muita gente me disse
que foi procurar depois de nos ver, né, enfrentando e passando por tudo isso. E acho que uma coisa muito importante também que eu sempre falo é que eu digo que eu passei por esse tratamento tão bem, e acho que isso também tem muito a ver com a questão de saúde, de vida. Bom, eu acho que uma coisa importante de falar, que eu vejo quando eu comecei a falar, que o câncer não escolhe, não tem idade, não tem classe social, né? O câncer, ele pode vir, ele é uma coisa aleatória, quase que um sorteio. E eu fui sorteada. Então, assim, não tem ninguém que não possa ter câncer. Então, como é importante realmente essa prevenção, uma agenda de saúde, uma agenda dos seus exames, marcar, de repente, um mês para se cuidar. E como a gente está falando, ter saúde, ser saudável, se cuidar sempre. Vou deixar ela terminar, porque voltou o sinal. O microfone, Cris. Acho que o grande sucesso do meu tratamento foi isso, a saúde que eu tinha quando eu recebi o diagnóstico. Por isso que eu passei tão bem, sabe? Eu estava num momento assim muito bom de vida, correndo 10 quilômetros, sabe? Super feliz, super... Então, acho que isso me ajudou muito, e eu acho que isso é importante. Como a gente nunca sabe quando vai receber um diagnóstico desse, a gente tem que sempre, né, ter uma vida saudável e incentivar outras pessoas também a terem uma vida saudável. Cláudio, umas considerações finais. Claro. Primeiro, agradecer, Pedrini, e a todos que participaram dessa live. Eu acho que foi um momento de muito aprendizado para todos nós. Dizer para todos que nos assistem, e principalmente para o público feminino, que façam a prevenção, procurem os seus postos de saúde, procurem a rede básica, e com certeza nós precisamos também fazer a nossa parte mais ainda, né? Se ofertando mais exames. Nós estamos agora, o doutor Pedrini está pedindo mais um mastologista, é uma solicitação dele para o serviço. Ele sempre que me vê, ele diz assim, preciso mais um mastologista. Então, esse mês, como eu estou aqui publicizando os teus pedidos, mas tenho certeza que dentro das nossas condições nós vamos fazer, isso fica gravado, nós vamos atender, porque é um assim, importante serviço dentro do nosso hospital, e com certeza conte conosco, Pedrinho. Tu sabes que podes contar com todo o apoio da nossa direção, e prestas um serviço excelente e de muita qualidade no Serviço Único de Saúde, que merece o nosso aplauso, né? Não só pelo que fez durante toda a pandemia. O Serviço Único de Saúde prestou um relevante serviço para todo o nosso país, e agora nós precisamos correr atrás para esses atendimentos que não deu certo, que nós não conseguimos fazer, que nós não conseguimos colocar ainda em dia, mas nós, com certeza, até metade de 2022, com certeza, vamos colocar esses atendimentos que estão ainda represados. Muito obrigado a todos, e uma boa noite. Vilmar, considerações finais, o tempo está curto. Tá, eu gostaria de agradecer, parabenizar a todos que estavam aqui conosco, e dizer que a mulher brasileira tem que buscar informação de qualidade, e essa informação de qualidade ela busca onde? Nas ONGs, na Sociedade Brasileira de Mastologia, nas nossas redes sociais, nos nossos podcasts. Além do mais, eu gostaria de dizer para a mulher brasileira, quanto antes, melhor. Quanto antes você cuidar da sua saúde, quer seja fazendo exercício, tendo uma boa dieta, buscando manter o seu peso ideal, melhor, porque você vai evitar as doenças, prevenir a doença, e se tiver a doença, vai ser como a Cristina, vai passar por esse obstáculo de uma forma muito mais fácil. E quanto antes, melhor você procurar o seu médico, fazer sua mamografia, fazer o seu exame clínico e diagnosticar um câncer, melhor, porque a sua chance de cura vai ser muito maior. Então, quanto antes, melhor. Eu espero que vocês façam essa liçãozinha de casa, da dieta ao diagnóstico. Cristina.
Microfone. Microfone. Tá certo, desculpa. Eu quero agradecer o convite de ter participado aqui com vocês. A gente sempre aprende um pouco mais, né, com esses médicos maravilhosos. Muito obrigada, Cláudia, também por dividir conosco também a sua história, né? É muito importante isso, Cláudia, porque eu acho que realmente a gente torna isso um pouquinho mais fácil para outras mulheres, né? Que às vezes tem até vergonha de falar, não gosta de falar no nome câncer, né? A gente tem uma certa dificuldade mesmo. Mas, enfim, então eu acho que eu quero me colocar totalmente à disposição de vocês, sempre que vocês tiverem algo para comunicar para a sociedade, que a gente possa colaborar no jornalismo, nós estamos à disposição, vamos lá, vamos juntos aí nessa causa, quantas mulheres a gente puder salvar, quantas mulheres a gente puder ajudar para que tenham sucesso também nos seus tratamentos, isso aí é algo, nossa, importantíssimo, né? Importantíssimo. Cláudia, considerações finais, já estamos fechando a mesa aí. Sim, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, me sinto muito honrada de estar participando dessa mesa com tanta gente importante, né? E dizer para as mulheres se cuidarem e falem. Eu acho que a gente tem que falar sobre a doença, a gente tem que falar sobre o câncer. Quanto mais a gente falar, mais conscientização vai estar. As pessoas se escondem, que nem a Cristina disse, e não falam, tem medo de falar. Eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente põe essa doença para fora, focar na vida e dizer quando a gente fala e a gente escuta outras mulheres e as suas experiências, a gente se dá conta que não está sozinha, porque muitas vezes a gente se sente sozinha na doença. E quando a gente escuta outras mulheres, a gente vê quanto isso é comum de acontecer e que a gente sai bem, sai inteira e pode passar por isso de uma forma digna e saudável dentro da doença. Bom, eu vou encerrar. Cláudio, eu não estou pedindo mais um mastologista, é as mulheres que precisam. Viu? Com certeza, Pedrinho. E a minha palavra final, viu, além de agradecer, olha, Cláudia e Cristina, o exemplo que vocês dão, os agradecimentos a vocês aqui que apareceram pena que não se pôde mostrar todos os agradecimentos a vocês, mas assim, são de coração, eu tenho certeza, e o que vocês fazem de expondo a vida de vocês, ajudando essas mulheres que precisam, né, não tem preço. E foi falado, e o Vilmar falou muito em qualidade de vida, e o Vilmar falou em dieta, não sei o quê, e ele falou numa coisa que ele é um expert, que em tomar vinhos. Então ele me disse aqui em off o seguinte, que o vinho não, com moderação, né, um pouco de vinho ou uma bebidinha de vez em quando, não aumenta nem diminui o câncer de mama, mesmo em quem já teve. Mas assim, isso não é alcoolismo, é aquela coisa da festa e tal. Então, se não traz câncer e não prejudica, né, vamos beber com moderação e comemorar a vida. E agradecer ao Grupo Conceição, que esta semana eu estou fechando 5.000 referências na literatura mundial, no portal ResearchGate, né? Graças ao trabalho aqui, Cláudio, dentro do Conceição, com essas mulheres que nos atendemos todos os dias. 5.000 referências é um número grande, né? Então eu só tenho que agradecer a oportunidade que o tratamento ao câncer de mama deu. E a boa notícia para fechar é que está chegando aí uma droga que jamais foi vista para tratamento do câncer de mama, possivelmente depois estender aos outros. Essa é a notícia final que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado e olha, um beijo no coração de vocês.